Fala, meu povo. Voltamos a falar no capítulo 6 e, como eu disse, o capítulo 6 ele é uma junção de três povos. Esses três povos viveram, cada um no seu território, cada um à sua maneira e com suas características, mas no capítulo a gente está estudando eles juntos. Não que fossem o mesmo povo, mas a gente está estudando no mesmo capítulo. Falamos sobre os hebreus e agora falaremos sobre os fenícios. Quem são os fenícios, o que eles fizeram, como é que eles viviam, o que deixaram para a gente. É isso que a gente vai saber a partir de agora. Primeiro, sempre que a gente falar de fenícios, a gente vai relacionar a essas três palavras aqui, ó. Vivência marítima e comercial. Então, o povo fenício, já adianto para vocês que estarão sempre relacionados ao mar e ao comércio. Por quê? Muito disso vem da sua localização geográfica, do local onde eles surgiram. Os fenícios eram também um povo de origem semita, ou seja, a raiz desse povo, né, a origem genealógica desse povo também vem do Sem, filho de Noé, mas não são iguais aos hebreus. São outro, digamos assim, outra ramificação do povo semita. E os fenícios habitavam uma regiãozinha de planície entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Mas, para ser mais exata, essa regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha em amarelo aqui corresponde ao que era conhecido na época como Fenícia, ou seja, a terra dos fenícios. Se vocês observarem geograficamente, não restavam muitas opções para eles. Aqui era mar Mediterrâneo e aqui eram as montanhas. Então, se eles surgiram, ficaram aqui, se fixaram aqui e tinham todo esse mar à sua disposição, né? Então, os fenícios juntaram o útil ao agradável. Eles não tinham mar só para tomar banho. Eles pegaram e, a partir daí, desenvolveram a prática da navegação, desenvolveram a habilidade em utilizar o mar a seu favor. Então, por isso que eles vão estar sempre relacionados a atividades marítimas. E, obviamente, também utilizaram esse mar para atividades comerciais. Por isso que na história os fenícios ficaram conhecidos como sendo um povo do mar. Eles estão sempre ligados a essas atividades marítimas. Eles estabeleceram a partir de então intensas relações comerciais com os povos vizinhos, porque a partir dessa navegação, os fenícios observaram que eles podiam utilizar a sua habilidade em navegar, em construir barcos seguros e cada vez mais rápidos a favor da sua economia. E aí passaram a ser grandes comerciantes, não só comerciantes de produtos que eles mesmos fabricavam, mas também de produtos que eles compravam, revendiam, negociavam com povos vizinhos. E a partir daí tornaram-se os maiores navegadores do mundo antigo. Falou em navegação no mundo antigo, é comum lembrar dos fenícios. E a vida na Fenícia, a vida na cidade, na região dos fenícios, no reino dos fenícios, como é que era, né? Como é que funcionava? A gente vai conhecer aqui a respeito do governo, da sociedade e da economia fenícia. Primeiro, o governo. Quando eu falo de governo, eu estou falando de quem manda, como é eleito ou escolhido. Assim como outros povos que a gente já estudou, na Fenícia existiam cidades e estado. O território da Fenícia era formado por cidades-estado. O que isso significa? Só para a gente relembrar. Se são cidades-estado, isso quer dizer que não tem um centro de poder. Não vai ter uma capital onde o rei vai ficar e mandar em todas as outras cidades. Não. São cidades-estado. Isso quer dizer que são cidades independentes entre si. Nessas cidades existiam governos próprios, cada uma delas com o seu governo próprio,
Quem era o governo? Como que era conhecido? Era um rei. Só que, como os outros povos que a gente já estudou, era um rei para cada cidade, já que eram cidades independentes. Esse rei governava, obviamente, com o apoio dos grupos sociais poderosos, que hoje a gente poderia chamar de elite, né, para resumir. Então, as cidades fenícias eram cidades-estado, ou seja, cidades independentes. O reino da Fenícia era formado por essas cidades-estado, e essas cidades tinham um rei que governava. Além do rei, existiam também as diversas classes sociais. Eu posso destacar aqui algumas das principais cidades do povo fenício. Tem Biblos, Sidom, eu acho que é assim, Tiro, Ugarit. Eram algumas das cidades mais famosas do povo fenício na época. Todas cidades-estado, ou seja, todas elas independentes. Independente da sociedade, da cidade, todas elas, cada uma com seu governo próprio, mas a estrutura social dentro da cidade era parecida em todas elas, né? Assim como algumas outros povos que a gente já estudou, é uma sociedade hierarquizada. O que isso significa? É uma sociedade onde existe um poder de cima para baixo, existe uma divisão social, e nessa divisão social, o lugar que você nasce determina a forma como você vai viver e até o restante das suas gerações também, né? Na Fenícia, existe uma forma de governo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, é um nome bem estranho, chamado talassocracia. Que diabo de nome é esse, né? O que significa isso? É uma forma de governo, uma forma de poder político e econômico baseado no domínio das rotas comerciais marítimas. Ou seja, o rei das cidades fenícias, cada cidade tinha uma ligação muito intensa com o comércio marítimo. Então, isso quer dizer que o rei, ele governava junto, né, digamos assim, com os comerciantes marítimos. Ele meio que dividia a autoridade dele com os comerciantes marítimos, já que era o comércio marítimo que determinava a vida, o dia a dia, o patrimônio das sociedades, das cidades fenícias. Então, a talassocracia é uma forma de governo onde o Estado aqui representado pelo rei, está inteiramente ligado aos comerciantes, ao comércio marítimo. Então, os comerciantes marítimos, eles eram um grupo, uma classe que tinha um amplo poder dentro da sociedade fenícia, justamente por determinarem a principal fonte de renda e, consequentemente, a vida dessas cidades. Além dos comerciantes marítimos, faziam parte dos grupos dominantes, vamos dizer assim, a elite das cidades fenícias, os donos das oficinas de artesanato, o dono da oficina, né? Não o artesão, mão de obra. O dono da oficina seria aquele que tem o local onde é produzido as peças que são vendidas. E os comerciantes de escravos, que também era outra forma de comércio que dava muito dinheiro e, consequentemente, tornava esses comerciantes de escravos elite dentro da sociedade fenícia. Mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar que a gente não está falando do mesmo regime de escravidão que predominou aqui no Brasil, né? Apesar de também existirem comerciantes de escravos. Então, esse daqui a gente pode dizer que seria a elite social, o grupo mais importante das cidades, da sociedade fenícia, que dominava as cidades, que governava, que determinava o dia a dia, as leis, os impostos e tudo mais. Descendo um pouquinho na nossa hierarquia social, a gente teria algo que nós poderíamos chamar de classe média, que são os funcionários do governo, né? Trabalham para o governo, mas não têm tanta autoridade. E os sacerdotes, né? A religião ela vai estar sempre presente, a religião vai ser sempre importante, mas
Esses sacerdotes também eram submissos ao rei e à classe dominante. Então, por isso que a gente não encaixaria eles aqui, por exemplo. Descendo um degrauzinho a mais na pirâmide social, a gente teria aqui os trabalhadores livres, digamos que seria a classe pobre, né? Trabalhadores livres, como, por exemplo, artesãos, pescadores, camponeses e marinheiros. Isso aqui, gente, ó, é a mão de obra que trabalha para esses aqui, para a elite, né? Parece com a nossa realidade de hoje em dia, né? Pois é. Qualquer semelhança não é mera coincidência, que as coisas se mantêm apesar da passagem do tempo. Então, aqui a gente tem a classe baixa, os pobres, mas pobres livres, pelo menos os miseráveis têm a liberdade deles. Artesãos, pescadores, camponeses, marinheiros e pequenos comerciantes. Aquele pessoal que tinha suas bodeguinhas na esquina. Aqui eu tenho pequenos comerciantes, né? Que são classe baixa. Os comerciantes de escravos, os comerciantes marítimos, esses eram ricos. Aqui é o pessoal que vende coisa para os pobres também, no dia a dia. O dono das bodegas, vamos dizer assim. E lá embaixo, na pirâmide social, como sempre, a gente vai ter os escravos domésticos e os marinheiros pobres. Esse aqui, piores do que esses aqui, tá? Esses aqui são aqueles marinheiros que não tem nada mesmo, miserável, trabalho para não morrer de fome. Essa é mais ou menos a organização da sociedade fenícia, mais uma vez eu reforço. Independente da cidade e estado que a gente esteja falando, a estrutura social era parecida em todas elas, né? Ainda falando a respeito das cidades fenícias, como eu disse, eram cidades independentes, cidades-estado. Por serem cidades-estado, não existia uma capital que tivesse poder maior sobre todas as outras. No entanto, vez ou outra, alguma cidade se destacava mais, porque o povo estava mais rico, porque os comerciantes naquela época estavam vendendo mais, estava mais próspero. Porém, não o suficiente para dominar e se tornar o centro do poder político e econômico da Fenícia. Existiam momentos em que uma cidade estava mais em alta, em que uma cidade estava mais próspera do que a outra, mas nunca não chegou a existir um único centro de poder. Por falar em poder, né, a economia, o dinheiro dos fenícios, de onde vem? As duas principais fontes de renda da sociedade fenícia eram a navegação e o comércio marítimo, que na verdade se torna praticamente uma, né? Porque esse comércio marítimo, ele só é possível se existir a navegação. E a navegação, ela é feita para que o comércio marítimo seja praticado. Então acaba que é, digamos que é uma coisa só. Por isso que eu falo que os fenícios eles são intimamente ligados ao mar, porque eles são um povo muito dependente dessa prática de navegação, de comércio e de utilização do mar como fonte de renda, não para pescar e tudo mais, mas como meio de locomoção e como quase que o caminho que eles percorriam diariamente. E por conta dessa navegação, os fenícios eles fundaram diversas colônias. O que seriam essas colônias? Seriam cidades fenícias fora daquela região geográfica lá inicial que eu mostrei no mapa para vocês. Eram territórios dos fenícios, ocupados pelo povo fenício e governados pelas cidades fenícias, mas em outras regiões, não exatamente ali naquela regiãozinha nas margens do Mar Mediterrâneo. Em outras regiões, como por exemplo Chipre, que já fica na África, Sicília, que fica hoje em dia é território italiano, Sardenha também, sul da Espanha e norte da África. Então, eram regiões afastadas do território de origem, mas eram colônias fenícias que foram ocupadas por eles e exploradas também. Na África, por exemplo, se destacou a cidade de Cartago, que foi uma das colônias mais valiosas, uma das principais fontes de renda
dos fenícios foi essa cidade de Cartago. Durante muito tempo foi uma colônia muito próspera, que teve uma prática comercial muito grande e que deu muito lucro para o povo fenício. Essas colônias, como essas aqui que eu falei, Chipre, Sicília, Sardenha, elas serviam de entreposto comercial. O que significa? O que é um entreposto comercial? É um local que abriga produtos, que disponibiliza produtos para compra e venda, né? No caso também. Como eu disse, os fenícios eram comerciantes marítimos, mais comerciantes. Então, eles utilizavam essas cidades justamente para fazer esse comércio. Deixavam alguns produtos, pegavam outros produtos e assim o seu comércio ia fluindo. Isso, o fato de serem locais diferentes beneficiava muito a eles, porque tinham produtos exclusivos de cada região. Por exemplo, um produto que fosse comum na colônia da Sicília e não fosse comum na colônia da África, facilitava a vida dos fenícios, porque eles podiam pegar de uma cidade para outra, levar de uma cidade para outra. Isso ajudava muito no desenvolvimento comercial deles, né? E como todos os outros povos da antiguidade, os fenícios também deixaram um legado cultural. Eles também desenvolveram coisas que ainda estão até hoje presentes no nosso dia a dia. Inclusive, algo que está muito, muito presente no nosso dia a dia, podemos dizer, né? Os fenícios, de tudo que eles fizeram, de tudo que eles desenvolveram, o, o que torna eles mais lembrados como legado cultural é o desenvolvimento do alfabeto. Vários povos desenvolveram formas de escrita e de comunicação, mas o alfabeto fenício é a principal, a mais importante forma de comunicação humana que foi desenvolvida. A primeira que foi desenvolvida. E por que que os fenícios desenvolveram esse alfabeto? Por uma necessidade. A partir do momento que o comércio deles começa a expandir, é necessário um meio mais prático para facilitar as transações comerciais e os registros. Porque à medida que eles iam comercializando muito, trocando produtos, negociando novos produtos, eles precisavam registrar aquilo ali, anotar de alguma forma. Então, os fenícios vão desenvolver um código escrito para registrar essas práticas comerciais. Com o tempo, esse código escrito se torna um alfabeto. E pelo fato de os fenícios negociarem com muitos povos, se espalharem por muitas regiões do planeta, esse alfabeto, ou melhor, esse código desenvolvido pelos fenícios acabou sendo divulgado para outros povos também. Então, por isso que o alfabeto deles é tão importante, porque de certa forma se espalha entre vários povos, né? A partir daí, dessa necessidade de registro das atividades comerciais, é que eles criaram, adaptaram e divulgaram a escrita alfabética. Obviamente que não desse jeito, com essas letrinhas que a gente usa hoje em dia, né? Eram símbolos que para eles fazia total sentido e que com o tempo foi sendo aos poucos adaptada e se tornou acessível a cada vez mais povos. Então, cada povo foi pegando a base do alfabeto fenício e adaptando à sua realidade. Esse daqui, gente, é um exemplo do que seria o alfabeto fenício. Ó. Esses aqui são os símbolos que formariam o que ficou conhecido como alfabeto fenício. A partir desses símbolos e a partir do momento que os fenícios utilizam esses símbolos nas suas relações comerciais com outros povos, esses símbolos foram sendo aperfeiçoados e se transformaram em vários alfabetos, inclusive no nosso, que a gente na base do nosso alfabeto que a gente usa hoje em dia. Então, do alfabeto fenício, que são esses símbolos aqui, vai surgir o alfabeto grego,
o latino, o árabe, o hebreu e o indiano. Então, as nossas letrinhas que nós usamos hoje em dia, A, B, C, D, tal, especialmente as consoantes, porque os fenícios desenvolveram as consoantes e depois os gregos incluíram as vogais. Essas letras que nós usamos hoje em dia, né, essas aqui, elas têm a raiz no alfabeto fenício. Depois foi incluído as vogais pelos gregos e foi adaptado aos latinos, árabes, hebreus e temos essa quantidade de alfabeto que nós temos hoje. Mas a gente deve esse alfabeto, esse código escrito também um pouco aos fenícios. Então, gente, isso é um pouco do povo fenício. Na aula a gente vai responder a respeito essas 4 perguntinhas aqui. Quem estiver vendo o vídeo agora depois da aula e quiser rever as perguntinhas também, fique à vontade. E eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho da história dos fenícios, o que eles o que eles fizeram e o que eles deixaram de importante para nós. E até a próxima, até o próximo povo. Tchau!